Santíssimo Deus, amado Pai e eterno Rei, uma vez mais me rendo a teus pés, primeiramente para te agradecer por tudo que o Senhor tem me proporcionado. Sei que sou falho e na minha pequenez imploro por tua misericórdia. Tira de mim, Pai, tudo aquilo que te desagrada e que me afasta da tua presença. Permita, Pai, que as pessoas que acompanham esta oração possam sentir neste momento o toque de suas mãos no alto de suas cabeças. Derrame sobre elas o teu fogo abrasador para que elas sintam o poder do teu Espírito e possam ter a certeza de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é o único Deus capaz de nos libertar, de nos dar forças contra as armadilhas do inimigo. E neste calor do teu fogo abrasador, Pai, derrame sobre cada uma delas o poder da tua unção, e que eles, ungidos com teu poder, possam estar recebendo as bênçãos que tanto buscam. Que assim seja. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio. Iniciamos agora a nossa liturgia diária. A palavra que quero compartilhar com cada um de vocês, ela se encontra no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do versículo 25 ao 27. Escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, após o discurso da missão e o envio dos discípulos ao mundo para continuarem a obra libertadora de Jesus, Mateus coloca no seu esquema de evangelho uma seção sobre as reações e as atitudes que várias pessoas e grupos tomam frente a Jesus, a sua proposta de reino. Nos versículos anteriores ao texto que nos hoje é proposto, Jesus havia dirigido uma veemente crítica aos habitantes de algumas cidades situadas à volta do lago de Tiberíades, porque foram testemunhas da sua proposta de salvação e mantiveram-se indiferentes. Estavam demasiado cheios de si próprios, instalados nas suas certezas, calcificados nos seus preceitos e não aceitavam questionar-se a fim de abrir o coração à novidade de Deus. Agora, Jesus manifesta-se convicto de que esta proposta rejeitada pelos habitantes da cidade do lago encontrará acolhimento entre os pobres e marginalizados, desiludidos com a religião oficial e que anseiam pela libertação que Deus tem para lhes oferecer. Hoje estamos diante de duas sentenças que provavelmente foram pronunciadas em ambientes diversos deste que Mateus nos apresenta. A primeira sentença é uma oração de louvor que Jesus dirige ao Pai, porque ele escondeu estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelou aos pequeninos. Os sábios e inteligentes são certamente estes fariseus e doutores da lei, que absolutizavam a lei, que se consideravam justos e dignos de salvação, porque cumpriam escrupulosamente a lei, que não estavam dispostos a deixar por em uma causa esse sistema religioso em que se tinham instalado e que na sua perspectiva lhes garantia automaticamente a salvação. Os pequeninos são os discípulos, os primeiros a responder positivamente à oferta do reino, e são também estes pobres e marginalizados, ou seja, os doentes, os publicanos, as mulheres de má vida, o povo da terra, que Jesus encontrava todos os dias pelos caminhos da Galileia.
considerados malditos pela lei, mas que acolhiam com alegria e entusiasmo a proposta libertadora de Jesus. A segunda sentença relaciona-se com a anterior e explica o que é que foi escondido aos sábios e inteligentes e revelados aos pequeninos. Trata-se de uma experiência profunda e íntima com Deus. Os sábios e inteligentes estavam convencidos de que o conhecimento da lei lhes dava o conhecimento de Deus. A lei era uma espécie de linha direta para Deus, através da qual eles ficavam a conhecer a Deus, a sua vontade, os seus projetos para o mundo e para os homens. Por isso, apresentavam-se como detentores da verdade, representantes legítimos de Deus, capazes de interpretar a vontade e os planos divinos. Jesus deixa claro que quem quiser fazer uma experiência profunda e íntima de Deus tem de aceitar Jesus e segui-lo. Ele é o Filho e só ele tem uma experiência profunda de intimidade e de comunhão com o Pai. Quem rejeitar Jesus não poderá conhecer Deus. Quando muito, encontrará imagens distorcidas de Deus e aplicá-las-á depois para julgar o mundo e os homens. Mas quem aceitar Jesus e o seguir, aprenderá a viver em comunhão com Deus, na obediência total aos seus projetos e na aceitação incondicional dos seus planos. Na verdade, os critérios de Deus são bem estranhos, vistos de cá de baixo com as lentes do mundo. Nós, homens, admiramos e incensamos os sábios, os inteligentes, os intelectuais, os ricos, os poderosos, os bonitos, e queremos que sejam eles a dirigir o mundo, a fazer as leis que nos governam, a ditar a moda ou as ideias, a definir o que é correto ou o que não é correto. Mas Deus diz que as coisas essenciais são muito mais depressa percebidas pelos pequeninos. São eles que estão sempre disponíveis para acolher Deus e aos seus valores e para arriscar nos desafios do reino. Quantas vezes os pobres, os pequenos, humildes, são ridicularizados, tratados como incapazes pelos iluminados, fazedores de opinião que tudo sabem e que procuram impor ao mundo e aos outros as suas visões pessoais e os seus pseudo-valores. A palavra de Deus ensina: a sabedoria e a inteligência não garante a posse da verdade. O que garante a posse da verdade é ter um coração aberto a Deus e às suas propostas. Como é que chegamos a Deus? Como percebemos o seu rosto? Como fazemos uma experiência íntima e profunda de Deus? É através da filosofia? É através de um discurso racional e coerente? É passando todo o tempo disponível na igreja a mudar as toalhas dos altares? O Evangelho responde: conhecemos Deus através de Jesus. Jesus é o Filho que conhece o Pai. Só quem conhece Jesus e procura viver como Ele pode chegar à comunhão com o Pai. Há católicos e evangélicos que, por serem padres, pastores e ministros da palavra, por terem feito catequese, por irem à missa ou aos cultos aos domingos e por fazerem parte do conselho pastoral da paróquia ou da igreja, acham que conhecem a Deus. Atenção, só conhece Deus quem é simples e humilde e que está disposto a seguir Jesus no caminho da entrega a Deus e da doação da vida aos homens. É no seguimento de Jesus e só aí que nos tornamos filhos de Deus. Pai, que a arrogância dos sábios e os doutos jamais contamine o meu coração, e fazendo-me pequenino, que eu esteja em condições de acolher a tua revelação na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que o conhecimento de Deus é diferente de todas as outras formas de conhecimento das quais o ser humano é capaz. De fato,
temos diversas formas de conhecimento, como o radical, o científico, o vulgar e o mitológico, entre outros, que encontram a sua origem na nossa relação com as coisas e as pessoas que conhecemos e que se tornam, de alguma forma, objeto do nosso conhecimento. Com Deus, a coisa é diferente. A mente humana é incapaz de, por si só, chegar até o conhecimento de Deus. Só conhecemos a Deus porque, no seu infinito amor, Ele revelou-se a todos nós. E o amor de Deus que, sabendo que somos incapazes de chegar até Ele, vem até nós. E assim, mais uma vez, nós concluímos a nossa liturgia diária. Como sempre, eu espero de alguma forma estar correspondendo com cada um de vocês, atendendo às suas expectativas e conseguindo transmitir cada dia mais um pouquinho do Evangelho e da palavra do nosso Deus. Deus sempre tem o melhor para todos nós, mas para alcançarmos as graças e as suas bênçãos devemos sempre nos entregar a Ele, mas que seja uma entrega plena, sincera, de coração puro e, claro, acreditar que mesmo em meio a todas as dificuldades enfrentadas, tudo é no tempo de Deus. Foi Ele quem nos garantiu a vitória, pois é Jesus quem nos garante. Mas para isso devemos crer nas suas promessas, pois o fato de apenas estarmos ouvindo as suas palavras já podemos nos considerar mais que vencedores. À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.